Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o Clube dos Dividendos. Hoje a gente vai falar sobre ativos globais e eu vou compartilhar com vocês uma estratégia que eu vou começar a executar, pôr em prática de ETF para 2025. Estratégia essa que acabei sendo impactado no evento que participei da XTB Brasil e até vou indicar para vocês um craque em ETFs e no investimento em ETFs de maneira muito pragmática e para previdência. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou trazer um ETF específico que o Brunão vai utilizar aqui como núcleo neutro, segundo o Nilson, que eu vou indicar para vocês esse nome bonito, e os satélites pelos quais ele vai circundar e orbitar ao redor desse núcleo, eu acabo comentando ao longo do vídeo, mas fazendo aqui um convite especial para vocês me seguirem lá no Clube dos Dividendos Global. Pessoal, o tema de hoje vai ser ETF, o tema de hoje vai ser macro norte-americano, que impacta sem dúvida nenhuma ETF. O tema vai comentar sobre o principal assunto do mercado financeiro hoje, a DeepSeek. Tudo isso lá no finalzinho, contemplado em alocação, em estratégia e, obviamente, o que eu estou fazendo, nunca uma recomendação, mas que o Brunão está fazendo em 2025 ao analisar investimentos internacionais, especificamente em ETF. O disclaimer está na tela, eu sou o Bruno Mazzoni, analista CNPI Tech, seja muito bem-vindo, pessoal, ao Clube dos Dividendos. Bom, eu começo passando para vocês a fonte pela qual fui impactado, fiz uma palestra no dia 25 de janeiro, junto ao Nilson. Então eu dividi palco com ele, e ele é um craque muito acima da minha expectativa e também muito acima do meu conhecimento hoje. Acabou compartilhando nessa palestra, se chamou XTB Talks, convidei vocês aqui do clube para participarem. Acabou compartilhando o Nilson, a sua estratégia em ETF, e me lembrou muito investimento em fator, o Factor Investing, e ele manja muito de ETFs, manja muito também de eficiência fiscal, tributária. Fui ali impactada por uma das primeiras vezes sobre os ETFs que têm domicílio na Irlanda, não necessariamente negociam lá, mas têm domicílio na Irlanda, logo a tributação é mais em conta. E segundo o Nilson, ele utiliza dentro de sua estratégia, por isso a fotinha que vocês viram no início do vídeo lá, o globo e atrás o sol, porque na verdade eu queria colocar o sol, mas ele não ia ficar muito bonito, tá? Mas funcionando como o principal núcleo dos investimentos, recebendo o maior aporte, e aí alguns satélites ao redor desse grande núcleo. E segundo o Nilson, o grande núcleo tem que ser global, tem que ser um ETF que investe de fato, tá? Em toda a geografia do mundo, não somente no S&P 500, não somente nos Estados Unidos. Tá? Muito foi se levantado ali dos grandes ETFs que investem e replicam grandes índices ou, de maneira geral, o S&P 500. E segundo ele, não. Eu quero ficar posicionado no mundo inteiro. E isso entrou na minha cabeça, eu enchendo o saco, tietando ele, tanto no evento como pós, pessoal. Por isso que sigam aqui o Nilson Dias, oficial, tá? Ele que tem uma empresa relacionada, gosta de postar e criar conteúdos sobre ETFs e principalmente investimentos internacionais. Tá? E acabei dando sorte, ele também é parceiro da XTB Brasil. E bom, se encontramos lá no evento, eu acabei tagarelando ali sobre teses macro, tá? E ele especificamente sobre ETFs, e levantou a bola sobre um ETF específico, pessoal, que junta o útil ao agradável. Ele tem um valor nominal baixo, é barato, ele investe em toda a geografia global, tá? E tem essa expertise ou essa eficiência fiscal, tributária, porque tem o tal do domicílio na Irlanda, que é esse FTSE All World da Invesco. Tá? Negociado, a gente já vai entrar ali na XTB Brasil, na Bolsa de Frankfurt, na Alemanha. Então eu gostei muito desse ETF, fiquei matutando estratégia e lendo sobre ETF, Factor Investing, e também agora consumo e muito os conteúdos do Nilson. Por isso que sempre passo para vocês aqui o que eu já estou consumindo há algum tempo. É bem recente, mas estou estudando a possibilidade de aporte nesse ETF específico que eu vou colocar para vocês, o FTSE All World da Invesco. Já chegamos no ticker para vocês lá na X-Station, tá? Para que todos vocês consigam pesquisar na plataforma da XTB Brasil. Essa estratégia que ele comentou, pessoal, é simples, eu gosto de coisa simples, é replicável, sem dúvida nenhuma, e demanda o quê? Consistência e disciplina. O que para mim, é o único necessário quando você vai se aventurar em renda variável. E, como ele próprio nome diz, eu tentei nessa figura aqui deixar para vocês, lembrando, mais especificação, mais detalhe, profundidade, sigam o Nilson, pessoal. O
Instagram dele, eu vou repetir para vocês, é nilsondias.oficial. A empresa dele é a Família Investidora, tá? Então sigam ele no Instagram. Mas a estratégia basicamente consiste num grande núcleo neutro, um ativo que de fato ali tem tanta capilaridade global em diversos setores, naqueles que muitas vezes podem vir a ser setores vencedores, e você faz um grande hedge global. Ele se torna neutro, ele não está nem mais para crescimento, mais para valor, mais para Estados Unidos, mais para China, mais para emergentes, não, ele tem todo mundo ali. Tá? Então esse grande núcleo neutro, ETF neutro, vamos assim dizer, recebe a maior parte do seu aporte mensal, enquanto que os satélites, aí é arte, aí vai de cada estrategista, cada investidor, são alocações menores, que também utilizam hoje, pela indústria ser tão desenvolvida no Brasil, ainda está caminhando. Eu tenho o NDIV, mas na gringa, pessoal, o ETF ali realmente é o investimento que mais recebe aporte, são os robozinhos que mais recebem investimentos para aprimorarem a sua estratégia de realocação e de alocação, simplesmente falando, os grandes filtros, a agilidade, o custo. Então é uma estratégia de investimento, ou melhor, um produto que tende a ficar cada vez mais barato. São os ETFs, as taxinhas de administração. Inclusive esse que eu vou compartilhar com vocês aqui é muito barato. Tá? O ponto negativo para nós é que ele não distribui dividendos, ele reinveste os dividendos. Tá? Então a gente vai olhar para a cotinha dele já. Tá? Mas ele é o grande neutro, é o grande polo da minha carteira, é o grande núcleo neutro da minha carteira. Gostei tanto da estratégia que vou começar a aplicar. E aí vou orbitar com outros ETFs, porventura, ou até com stock picking, como é o meu caso na EDP, menores alocações. Tá? Eu vou compartilhar com vocês, o grande núcleo está na tela, a gente vai estudar, que é esse FTS All World. E no caso de um satélite grande, que eu coloquei a Lua ali, tese macro setorial, segunda maior alocação. A maior alocação acaba sendo esse núcleo neutro, tá? A segunda maior, um ETF de utilities. E para vocês acessarem esse ETF de utilities, pessoal, e também acompanhar a minha jornada investindo nesse ETF de núcleo neutro e em outros ETFs, assim como stocks e REITs, faço um grande convite para vocês, pessoal. Acessem o primeiro link na descrição. Esse link vai ser o nosso Clube dos Dividendos. Essa página bonitona é o primeiro link da descrição, pessoal, fazendo o seu cadastro, tá? Aqui gratuitamente 0800, eu te envio o link do nosso Telegram fechado e você já vai receber PDF, incluindo estratégias e tutorial sobre ETFs globais. Tá? O ETF, inclusive, vai conter o acesso, né, ao contato do Nilson e também mais conteúdos sobre os meus investimentos, sendo o principal deles. Pessoal, ao se inscreverem uma vez só, você vai receber no Telegram fechado os vídeos mensais de acompanhamento da minha carteira. Então, se você de repente quiser, no 0800, tá, acompanhar a minha experiência, só manda bala, tá, em ativos globais e digo, também domésticos. Você vai participar do nosso grupo fechado do Telegram e de toda a minha newsletter, principalmente sobre ativos globais, certo? Feito isso, vamos pular aqui para a parte de impacto atual de notícias. Fomos impactados ontem, gravo para vocês dia 28. Ontem saiu a notícia mais pública. Final de semana estava cozinhando ali, né? Mas ontem foi, de fato, a realização dos preços da DeepSeek, né? Uma nova inteligência artificial, uma startup chinesa que consegue ali ativar menos cérebros da inteligência artificial para comandar ali uma resposta específica. Né, dentro do mundo da inteligência artificial, usa-se muita energia, grandes data centers, e a NVIDIA, por exemplo, que tem tido muita volúpia nos preços por desenvolver grandes placas ali e softwares para aguentar tal uso intensivo de energia. E a DeepSeek apareceu pelo terço, tá? Pelo terço do consumo energético, consegue entregar algo parecido. Tá? Isso fez com que o mundo da Nasdaq, o mundo das Big Techs norte-americanas principalmente, derrapasse, tá? E desabaram ontem todas elas. Inclusive a NVIDIA tem vídeo no canal. Bom, eu estou pegando aqui a DeepSeek, que é algo pontual do momento que gravo para vocês, para comentar sobre o ETF e o investimento em ETF. Pessoal, nunca vamos saber quem vai ser o grande vencedor dessa nova corrida. É o efeito Sputnik, né? Quando os russos chegaram lá na Lua, muito provavelmente, não lembro se 1 ou mais anos na frente dos Estados Unidos, os Estados Unidos Democracia, naquele momento, fez uma enxurrada de investimentos estatais para desenvolvimento de tecnologias para se chegar à Lua também, porque era importante. E boa parte das tecnologias que nós usamos hoje foram desenvolvidas durante esse período. Na época, de baita dinheirão.
né? Mas teve repercussões na internet, teve repercussões para a tecnologia de comunicação, enfim, várias coisas ali, tá, foram desenvolvidas por causa dessa corrida. Nós estamos vivendo uma nova corrida. Agora é para IA, a inteligência artificial. E você ter um ETF, ter um instrumento financeiro que não tem preconceito geográfico, bingo, é uma primeira ponta. Tá? E acreditar que a indústria vai cada vez ficar mais azeitada. Indústria que eu digo, os robozinhos que investem, realocam, cada vez mais baratos e mais eficientes e mais inteligentes ficarão. Você está numa corrente de ativo financeiro que tende a ganhar. Já mostra várias estatísticas hoje que o stock picking acaba perdendo para ETF de um tempo para cá. Tá? A amostragem, década de 80, 90, não é tão longeva como, por exemplo, o bom e velho stock picking do Warren Buffett, tá? E a escola de valor. Mas acho que pelo menos uma parte da composição da sua carteira, tá? Você tem que ter diversificado, e hoje é diversificado em toda e qualquer geografia. Tá? Então, olhar para o efeito de psique como sendo um primeiro contrabalanço a um polo de investimentos que tem sido os Estados Unidos, já acende o alerta para você estar posicionado em outras geografias, não somente a norte-americana. E aí eu passo para o próximo cenário, que é o cenário macro norte-americano específico, que hoje é a principal moeda, é a principal economia. O que acontece lá em termos macro, juros, inflação, atividade econômica, política monetária, acaba infringindo todos os outros países do mundo e o comércio global. Pois bem, o que nós temos de novidade nesse gráfico que vocês estão vendo na tela, pessoal? Esse gráfico, na parte superior, preta, estamos falando sobre o núcleo da inflação americana. No centro, em vermelho, estamos falando dos rendimentos dos títulos de 10 anos dos Estados Unidos. E lá no fim, azul, né, na parte inferior, a gente está falando da taxa de juros Selic norte-americana. O amarelinho, quero que vocês prestem atenção na parte direita da telinha ali, no amarelinho para a direita, né? Eu circulei não, né? Trouxe aqui uma linha horizontal amarela nos 3 gráficos mostrando o seguinte. Pessoal, nós tínhamos uma realidade macroeconômica nos Estados Unidos da década de 1980 até 2010, única, sendo essa realidade. Taxa de juros para baixo, núcleo da inflação para baixo, rendimento dos títulos de juros, títulos da dívida para baixo, ponto final. De 2010 a 2020, nós tivemos uma segunda realidade que representou uma mudança, o mercado acionário não parou de subir, tá? Mas não uma mudança muito abrupta. E foi o quê? Da queda dos juros, da queda da tendência da inflação, da queda da tendência da taxa de juros, até porque ela chegou a níveis próximos de zero, nós tivemos o quê? O início de uma estabilização. Estabilização da inflação, estabilização dos juros, próximo de zero, e uma estabilização também do núcleo da inflação americana. Crescimento, nenhum crescimento exacerbado. O que está acontecendo agora, ou melhor, de 2021, 2022 para frente? Tá? Nós temos uma mudança. Agora os juros estão subindo, estão mais altos do que os últimos 40 anos. 40 anos não. Estão mais altos do que os últimos 10 anos. Tá? Os rendimentos dos títulos também estão pagando mais, renda fixa ficando mais atraente. Tá? E o núcleo da inflação, nem preciso dizer, é o grande problema de qualquer governante hoje no posto ou governante durante esse período. 2021, salve aí o México, por exemplo, que terminou o mandato recente com uma aprovação muito boa. A Índia também. Algumas geografias conseguiram sobreviver mesmo tendo as suas inflações aí mais altas do que a última década. Mas é um novo contexto macro, tá? Que pode forçar o mundo a ser mais idiosincrático e que reforça você, eu e todo mundo ter diversificação geográfica na alocação de recursos. Certo, pessoal? É muito importante. Não estamos em um momento macro idêntico à última década. Estamos em um momento novo de ciclo de aperto nas condições financeiras, de maior rendimento na renda fixa, de juros mais altos, então, e de inflação também mais xarope. Tá? Com isso, eu entrego para vocês o ETF que vou falar aqui. A Invesco FTSE All World. Tá? Esse é o carinha que eu vou estar de olho. Pessoal, tem uma taxa muito pequenininha. Tá? Talvez aí o truco, né? Uma das menores taxas para você investir no mundo inteiro. Tá? Vai estar conectado aqui com várias bolsas. Eu vou trazer para vocês as bolsas que o ETF negocia. Pessoal, a que eu vou ter mais atenção e vou utilizar na X-Station 5 é a Bolsa de Frankfurt. Tá? É aqui. Esse é o ticker FWIA, tá? E custa 6,73 centavos de euros. Tá? É esse carinha aqui que eu vou olhar com carinho, tá? E que eu muito provavelmente
irei iniciar os meus aportes. Quer me acompanhar nessa trajetória? Pessoal, é só se inscrever no link na descrição. E eu vou fazer um vídeo fechado, mostrando para vocês as estratégias de investimento, porque vocês sabem que eu gosto de preço também. Tem o aporte a mercado, mas tem também o aporte limitado. Tá? Então, se você quiser acompanhar esses meandros, esses detalhes, é só se inscrever no link da descrição, que é o nosso formulário aqui do Clube dos Dividendos Global. Fácil, fácil e 0,800. Esse ETF aqui, pessoal, é o que eu vou pesquisar na XStation. Como que a gente chega nele, mole, né? Agora já dei o ticker, então se vocês quiserem copiar o ticker, manda bala, tá? Mas é o FWIA e .de, porque é negociado na Bolsa de Frankfurt, tá? Cliquem no izinho aqui do lado para a gente invadir as informações e você bater, logicamente, essas informações que eu acabei de falar, tá? Então ele tem um custo, o TER, né? Baixíssimo, na minha opinião. Ele não é um ETF que distribui dividendos, ele reinveste os dividendos e ele vai sempre ter maior peso nas empresas de maior capitalização. Mas, de novo, a geografia que esse cara investe, tá, é geografia global. Os maiores pesos são Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon e depois a gente vem para as outras. Só que a Nvidia caiu muito ontem, certo? Olha o ETF aqui, ó, tá? O ETF continua subindo e o valor nominal, pessoal, é um valor mais baixo. Então, acho que nós, pessoas físicas, eu principalmente, tenho interesse, né, em estar investindo no mundo inteiro por 6,72 euros de euros. Tá? Deu uma balançada aqui com o efeito DeepSeek, mas já está voltando a subir. Tá? Vai ter um rebote dos Estados Unidos? Sem dúvida nenhuma. O efeito Sputnik, é isso que eu espero. Tá? Vai se ligar um BNDES lá nos Estados Unidos para inteligência artificial? Não tem a menor dúvida disso. Tá? Vai se baixar regulamentações? É isso que eu imagino. Tá? Esse seria o trade, inclusive. Voltando no site do próprio ETF, quando a gente vai em holdings aqui, tá? Eu não sei se eu consigo chegar, consigo. Tá? Quando a gente vai em holdings aqui, a gente tem tecnologia da informação com 24,57%, financeiro com 17,40%, consumo discricionário com 11,5%, industrial com 10%. Só que o mais legal é aqui, ó. Você vai ter hoje a concentração Brasil, mas olha lá, ó, China, 3%, tem todo o Taiwan, 2%. Tá? Uma das principais exposições, inclusive, tá? Na XStation a gente tem a top 5. Tá? Aqui a gente chega na top 10. Tá? Uma das principais, por exemplo, é os semicondutores de Taiwan. Tá? Então você vai ter exposição, tá? Vai ter exposição nessas companhias. Tá? Nvidia e Apple, tá? Agora a Apple acabou, depois dessa queda, talvez tenha passado hoje. Tá? Dia 27 aqui foi a atualização, ó, passou a Nvidia. Hoje é a Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta, Google, né? Alphabet, Tesla, mais uma companhia da Alphabet, mais uma ação da Alphabet aqui, a Broadcom e aí é Taiwan. Tá? Então eu gosto bastante desse ETF, gosto do valor nominal, acho que é uma porta de entrada importante para de repente aplicar essa estratégia que eu vejo sendo como muito previdenciária. Como eu conheci o Nilson, e ele tem vários alunos tá, há um bom tempo na internet, mas também tem empresa aberta e ele próprio investe, ele falou, esse é o meu núcleo. Tá? Então achei que tem ali uma comprovação importante de alguém que há primeiro ponto. Eu gostei bastante, estou acompanhando. Então, pessoal, o vídeo de hoje é para compartilhar esse ETF. Compre o mundo inteiro, invista no mundo inteiro por 6,71 euros e que apesar da queda na Nasdaq forte ontem, olha, já está rompendo máximas novamente. Então, talvez seja aquele ETF do Caio comprou, seja o ETF que se a China vencer esse jogo, essa batalha, tenha mais alocação na China do que nos Estados Unidos, provavelmente não vai ter preconceito geográfico esse ETF. Ponto negativo, talvez, a depender do seu perfil, é que ele não distribui dividendo. Mas é interessante a não distribuição, o próprio Nilson comentou, que você acaba não sendo bitributado. Tá? O domicílio é na Irlanda, o que dá o ETF aquele super descontinho, né? Ou aquela eficiência tributária. Tá bom, pessoal? Eu vou fechar o vídeo com a nossa página aqui dizendo o seguinte, quem se inscreveu ou já é inscrito nessa página vai receber um e-mail meu. Tá? Por quê? Vai ter um vídeo não listado aqui no YouTube, onde eu vou mostrar para vocês, tá, as alocações específicas, já começando por esse ETF. Qual que é o meu satélite? Já tem um ETF satélite também, tá? Bem como os vídeos mensais, que eu já sou um investidor EDP. Então convido a todos, pessoal, inscrevam-se aqui no Clube dos Dividendos Global, um único cadastro, 0800, e me acompanhem na trajetória, cornete a minha trajetória, e a gente vai construindo juntos os investimentos. Sigam o Nilson, tá? E eu vejo todos vocês. Vou fechar agora no próximo conteúdo. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.